Tubarões azuis às portas de Lisboa. As portas da capital, escondido pelas águas do Atlântico, um grande cânion submarino funciona como estação de serviço para muitos animais pelágicos. Os tubarões azuis não ficam indiferentes ao bufete oceânico entre a Foz do Tejo e o Cabo Spixel. Para uma espécie em declínio, contaminada por várias indústrias humanas que vertem resíduos perigosos para o oceano, há ainda esperança de um futuro promissor. A observação de tubarões já é uma indústria turística lucrativa em vários pontos do globo. Em Portugal, a região autônoma dos Açores deu os primeiros passos para sua exploração. Outros territórios poderão seguir o exemplo. Sentado num barco de borracha 4 milhas ao largo da frente atlântica de Almada, sem vento nem ondulação, deriva em total silêncio sobre o abismo. 300 metros mais abaixo, onde a luz não chega, um grande desfiladeiro submarino com cerca de 30 quilômetros de extensão atrai uma enorme diversidade de criaturas marinhas. Arreda embarcação, pendurei um saco de isco para despertar a curiosidade de quem passa. É um jogo de paciência e ilusão para ambas as partes. Os peixes nadam com grande expectativa até chegarem ao engodo. Mas, para mim, cada jornada de muitas horas no mar pode terminar com agradáveis surpresas ou num fracasso fotográfico. A proximidade do maior rio da Península Ibérica, o Tejo, é um forte argumento para a rica biodiversidade do Canhão de Lisboa. 2 vezes por dia, a cada maré, gigantescas massas de água entram e saem do estuário. As muitas horas de luz por ano fazem desta região uma das zonas de maior produtividade do litoral português. 2 pequenos triângulos rasgam a superfície e deixam um rastro de água serpenteada para trás. Um dorso azul elétrico, a escassos centímetros da superfície, revela o primeiro vagabundo oceânico da manhã. É um tubarão azul. Enquanto me equipo, mais 2 tubarões perseguem o engodo. Entro na água e a poucos centímetros da objetiva desliza o peixe mais pequeno do dia. Um tubarão que não atinge 1 metro de comprimento. É uma fêmea juvenil, sem parasitas, cicatrizes ou deformações. Muitas vezes os oceanos são vastos desertos onde não se encontra uma escama. Um bufete perto de Lisboa não se despreza. A costa portuguesa é um infantário para os tubarões azuis e o Canhão de Lisboa é uma importante estação de serviço para estes grandes migradores dos oceanos. Outros vertebrados marinhos, como baleias, tartarugas, golfinhos, atuns e outras espécies de tubarões, não ficam indiferentes à baía e ao acidente geomorfológico que se desenha entre a Foz do Tejo e o Cabo Spixel. Distribuídos por todos os mares do planeta, os tubarões azuis fazem longas e pouco padronizadas migrações. Embora existam hotspots, frentes térmicas de alta produtividade, a espécie não é fiel a rotas e locais definidos, e as características nômadas dificultam propostas de medidas de conservação. Estudos recentes revelaram que os tubarões azuis em poucos meses podem deixar a costa americana e nadar perto do continente europeu ou viajar do velho continente para o norte de África. No dia 6 de junho de 2009 ao largo da Ponta da Piedade em Lagos, o biólogo Nuno Queiroz, do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, CIBio, do Porto, registrou nos seus apontamentos tubarão azul, fêmea, imaturo com 130 centímetros de comprimento e N. Indicador ordinal masculino. 66.967. No dorso azul deste peixe fusiforme, adicionou um pequeno dispositivo tecnológico, que registra a posição geográfica e comunica para um satélite os dados da viagem. Após uma incursão a sudoeste do Cabo de São Vicente, este jovem peixe rumou para norte, tendo chegado aos arredores do Canhão de Setúbal em 15 de junho. Dias depois, seguiu para norte atravessando o Canhão de Lisboa, voltando a dar notícias semanas depois ao largo de Peniche. O transmissor funcionou 119 dias dando a última posição a norte do Golfo da Biscaia. Outros exemplares deste projeto, marcados em Inglaterra, deram notícias, meses depois, ao largo de Marrocos. A sobreexploração da pesca é a grande responsável pelo declínio das populações de tubarão azul em todo o planeta. Com quase meia centena de tubarões marcados, ao longo de vários anos de campo, Nuno Queiroz vai continuar a estudar a espécie e tem dezenas de transmissores para colocar nos próximos meses. As águas temperadas do norte de África como Cabo Verde têm acolhido muitas fêmeas grávidas e futuros estudos nesta região irão pormenorizar o que se passa naquelas latitudes com essa espécie. Vindo do limite do meu horizonte subaquático, o pequeno tubarão volta a examinar os flashes da câmara fotográfica. Mais abaixo, nada um tubarão maior, mais tímido e pesado. É outra fêmea e ultrapassa os 2 metros de comprimento. Se estiver grávida,
poderá viajar mais para sul até as costas de África. A água tem mais de 15 metros de visibilidade e a temperatura revelada pela sonda atinge 20,5 graus Celsius, deslizando abaixo da superfície, com as compridas barbatanas peitorais a funcionar como asas, poupando energia na sua progressão. Outro esqualo chega atraído pelo cheiro do peixe que usa como isco. Se tiver oportunidade e lhe aparecerem generosamente à frente, não desdenhe aves, mamíferos marinhos, peixes ou crustáceos, mas a sua presa favorita é a lula. A meio de julho, a clorofila atinge a concentração máxima no Canhão de Lisboa, e os 5 tubarões azuis que contemplam na água azul esverdeada são um bom indicador da qualidade destas águas. O olho negro e as ampolas de Lorenzini do maior exemplar estão em atividade máxima. A um palmo da caixa estanque, avalia com curiosidade a peça metálica que protege a câmara fotográfica. Dos tubarões pelágicos capturados pela pesca comercial no Atlântico, 70% são tubarões azuis e 20% são tubarões maco. Devido à sobreexploração da pesca, as populações de tubarões estão em declínio em todo o mundo e as consequências nos ecossistemas marinhos são ainda uma incógnita. O tubarão azul é tipicamente uma vítima da pesca acessória, bicate, do palangre dirigido ao espadarte ou ao atum. Após a descarga em várias lotas do país, muitos destes vagabundos dos oceanos seguem para supermercados, restaurantes ou fábricas de transformação. No início de outubro, os tubarões azuis não chegaram ao valor de 2 € por quilograma na lota de Sesimbra. Para a investigadora Sara Novaes, do Instituto Politécnico de Leiria Mariplieiria, análises químicas recentes ao fígado e músculo de exemplares de Prionace glauca revelaram números preocupantes para essa espécie e para o ser humano. Os compostos que apresentaram níveis mais elevados foram os bifenilos policlorados não semelhantes a dioxinas, NDNPCB. O limite da Comissão Europeia para consumo humano em fígado de peixe e produtos derivados é de 200 ng/g de peso fresco. Os tubarões deste estudo apresentaram em média 328 ng/g e o animal mais contaminado registrou 1,164 ng/g. No músculo, detectamos em média 1,36 mg/kg de mercúrio de peso fresco quando o limite para consumo humano é de 1 mg/kg de peso fresco. O animal mais contaminado registrou 3,10 mg/kg. Usualmente capturado como pesca acessória, o tubarão azul tem um valor de mercado muito baixo. Em outubro de 2016 o preço por quilograma não atingiu 2 €. Sara Novaes conclui com uma nota mais alarmante. Os tubarões deste estudo eram ainda jovens e é sabido que estes poluentes tendem a bioacumular mais com o tamanho e idade dos peixes, especialmente em predadores do topo da cadeia alimentar como é o caso destes tubarões. Existem igualmente estudos sobre o consumo de alumínio, crômio, manganês, níquel, cobre, zinco, arsênio, selênio, cádmio e chumbo no ser humano, mas novos estudos com tubarões azuis terão lugar no início de 2017. Um mês depois, volto com a família ao largo da Frente Atlântica de Almada para mais um mergulho. Quero que os meus 2 filhos contemplem a tranquilidade destes peixes pelágicos em pleno oceano. Ao encontro, comparecem 3 fêmeas, uma ultrapassa 2 metros de comprimento, as outras são mais pequenas. Sob águas mais esverdeadas, as 2 espécies avaliam-se e conhecem-se. Será o turismo de natureza o caminho mais viável para que esta espécie ultrapasse o desafio da sobrevivência? Para o biólogo Jorge Fontes, que trabalha na monitorização de tubarões azuis nos Açores, o futuro na região autônoma parece mais claro. Existe uma indústria de mergulho com tubarões bem conhecida na Europa que, juntamente com o mergulho nos bancos submarinos e em segurança nos destinos concorrentes, deu impulso ao turismo de natureza nos Açores. Atualmente, a observação de tubarões gera milhões de euros diretos e indiretos. Em águas continentais, essa constatação é mais vagarosa. No Canhão de Lisboa, como bons mestres de cerimônia, os tubarões azuis saúdam-nos a despedida alheios ao debate sobre o seu futuro. Partem em direção do grande abismo lá embaixo.